Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 a seguir, a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia, e é sempre bom que nós venhamos meditar no sacrifício de Jesus, na cruz, no arrebatamento, no valor do seu sangue. Esses assuntos é bom que nós iremos estar falando num culto como esse, até porque é justamente isso que o culto de Santa Ceia quer nos fazer, quer nos levar a lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Então eu escolhi esse texto para a gente meditar um pouco nesta noite, um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, um texto totalmente 100% cristocêntrico, e nós entendemos por esses versículos que há uma lição muito importante para nós aqui, que é ensinada por meio do exemplo de Cristo, que para tomarmos o caminho para cima, é necessário primeiro a gente descer. E isso nós vamos entender melhor conforme nós andarmos aqui nos versículos que nós acabamos de ler. Mas Paulo ele começa escrevendo que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o que é que Paulo ele queria passar aqui por meio desse versículo? Era como se Paulo ele estivesse escrevendo que nós viéssemos ter a mesma atitude de Jesus, que nós viéssemos ter o mesmo pensamento de Cristo. Assim como Jesus agia, nós devemos procurar agir. Assim como Jesus andava, nós devemos procurar andar. A nossa mente tem que ser a de Cristo. Os nossos passos nós temos que usá-los para seguir a Jesus. O nosso coração tem que ser como de Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo quando vai falar que os nossos sentimentos têm que ser igual ao de Jesus, as nossas atitudes. Uma igreja saudável, ela é uma igreja saudável quando ela imita a Cristo. Se nós não imitarmos a Jesus, irmão, nós estamos vivendo qualquer outra coisa, menos o cristianismo. Então, viver em cristianismo é imitar a Jesus. É a gente se encontrar em alguma situação difícil e a gente perguntar o que é que Jesus faria no meu lugar. É a gente ter que tomar uma decisão e antes de tomar a gente parar para pensar o que Jesus faria no meu lugar. Que nós devemos ter o mesmo sentimento, a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 6, Paulo ele continua dizendo que ele sendo em forma de Deus, Jesus ele não se tornou Deus. Jesus ele não era um Deus menor, não. Ele sempre foi Deus, a mesma substância, a mesma luz. E não somente esse versículo nos mostra isso, mas outros também, irmãos, como João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 17, nos diz: o qual, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então Jesus, irmãos, ele sempre foi Deus. E tudo que nós vemos hoje na natureza, tudo foi feito por meio da sua palavra. E ele não apenas criou e deixou as coisas fluírem, não, mas ele vem sustentando tudo por meio da sua palavra. Aleluia. Então ele, apesar de depois ter se tornado um homem, ele não deixou de ser Deus. Então ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou como está escrito na minha Bíblia, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar. Então veja que Jesus, ele não precisava de nada. Ele estava lá, irmãos, no céu. Ele estava na companhia dos anjos. Ele estava lá junto com Deus Pai, com o Espírito Santo, governando todo o universo. Ele não precisava de nada. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi lá e se encarnou. Ao contrário do diabo, de Satanás, que sendo uma criatura, ele quis ser criador. Enquanto o diabo, ele disse, seja feita a minha vontade, Jesus no Getsemane, orando ao Deus Pai, ele disse, seja feita a tua vontade. O homem, irmãos, sendo tentado pelo diabo, ele vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no intuito de se tornar igual a Deus. Ao comer do fruto que Deus lhe proibiu de não comer, ele achando que iria se tornar igual a Deus, não. Ele abre a porta para a vergonha, para o pecado, para a morte do mundo, totalmente o contrário daquilo que ele imaginava. Enquanto o homem, na tentativa de se tornar igual a Deus, Jesus, sendo Deus, voluntariamente se fez homem. Esse é o sentimento que tem que haver em mim e em você. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Então o fato de Jesus, irmão, ser igual a Deus, ele não levou em conta, ele não considerou que ele deveria reter de uma forma egoísta todos os seus direitos divinos só para ele. Jesus, ele não era aquele que pensava somente em si, ele pensava nos outros. Ele pensou em mim e ele pensou em você. Não havia necessidade para ele. Isso não iria lhe preencher. Isso não iria lhe fazer um Deus maior, não. De ter que descer lá de cima para cá, para morrer em nosso. Não, ele não precisava disso. Quem sempre precisou fomos nós. Mas ele foi lá, mesmo sem precisar, ele desceu e fez o que tinha de fazer por mim e por você, porque ele pensou em nós. O sentimento de que Paulo está falando aqui de Jesus, irmãos, era esse o pensamento de Cristo. Eu não vou guardar os meus privilégios somente para mim, mas eu vou beneficiar outros por meio deles. Será que existe esse sentimento dentro de nós? Ou será que nós somos pessoas muito materialistas? O que é meu me toca. Se Deus começar a abençoar alguém aqui, fazer prosperar, será que não vai conseguir beneficiar outras pessoas por meio da sua bênção? Que haja esse sentimento dentro de nós, irmãos. Deus, quando ele abençoa alguém, ele tem propósitos. Eu não estou falando aqui somente na parte financeira, mas em tudo aquilo que você pode contribuir para ajudar alguém. Ajude. Esse é o sentimento que tem que haver em nós, o mesmo que havia em Cristo. Jesus, irmãos, ele não abriu mão de pouca coisa. Ele abriu mão de tudo. Jesus, ele abriu mão de muita coisa, deixando a sua posição, deixando a sua glória, a sua majestade, tudo em nosso favor. Será que nós temos a capacidade de fazer o mesmo que Cristo fez? Será que se fosse necessário, a
a gente tem que voltar para um cargo inferior do nosso, nós faríamos? Será, irmãos, que se necessário fosse, nós temos que nos calar diante de alguma calúnia, nos calar, fechar o bico diante de um processo que nós estamos passando, de um sofrimento? Ou será que nós não suportamos e queremos resolver as coisas da nossa maneira? Assim diz o Senhor: minha é a vingança. Quando algo está acontecendo comigo e eu vou lá tentar resolver, é porque eu não tenho a plena confiança de que Deus pode resolver por mim. Então será que eu posso suportar algumas coisas calado como Cristo suportou? Meu Deus, aleluia, Jesus. Jesus, irmãos, está escrito que ele se esvaziou, mas assim mesmo se esvaziou, isso aqui ele renunciou. Enquanto Jesus ele estava no céu, nenhuma carga estava sobre ele. Enquanto Jesus Cristo ele estava no céu, nenhuma carga estava sobre ele. Mas quando ele se encarnou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Ele estava no céu, nenhuma carga tinha sobre ele, mas ele resolve descer e se fazer pecado por nós, se fazer maldito por nós, porque todo aquele que for pendurado no madeiro maldito se esse amor não nos constrangir, nada mais nos constrange. Não tinha por que Jesus ter que descer e fazer isso no nosso lugar, mas por amor a mim e para você, sem merecermos, ele veio para nos salvar e passar por tudo aquilo que ele passou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados, irmãos, mas ele renunciou muito mais. Ele renunciou toda a sua riqueza. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E como Jesus foi pobre? Porque até uma estrebaria ele teve que nascer. No berço emprestado, que foi uma manjedoura, ele foi colocado. Uma casa emprestada ele precisou para poder descansar. Tão pobre Jesus foi, irmãos, que ele precisou de uma jumentinha para poder se locomover. Tão pobre ele foi que até o túmulo ele precisou emprestado para ser sepultado. Tão pobre ele foi porque até a cruz que ele foi pregado não era dele, e não era de Barrabás, não, era minha e era sua, e ele foi colocado numa cruz que nem sequer era dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Jesus, irmãos, ele renunciou à sua glória. Ele se despiu de suas vestes de glória. É ele que estava constantemente na companhia dos anjos, louvando a ele. Ele desceu para se assentar com publicanos e meretrizes e todo tipo de pecador. Jesus, irmãos, que estava lá, eu acho muito interessante, porque se nós pararmos para pensar, os serafins diante dele com duas asas cobriam o seu rosto, mas quando Jesus desce aqui na terra, o homem vai lá e cospe no rosto dele. Eu não vou aqui com uma mensagem triunfalista e pode ser que nem vai fazer ninguém pular. Eu quero trazer uma mensagem para nos levar a pensar no grande sacrifício que Jesus fez por nós. Aleluia. Os serafins cobriram o rosto diante dele. Ele desce para cá para levar a saliva no rosto que homens cuspiram na cara dele. Jesus, irmãos, teve a companhia do exército celeste diante dele. Ele veio para cá para ser desprezado pelos homens, para ser rejeitado pelos homens. Só que Jesus ele continuou descendo os degraus. Ele não apenas se tornou homem, mas ele também foi servo. O Senhor de todos, ele se fez servo
pecadores. Jesus, ele se fez servo. Ele levou uma vida de renúncia marcada pelo seu trabalho e serviço. Mateus capítulo 20, versículo de número 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, irmãos, ele foi o único na história da humanidade que poderia ter escolhido o lugar que ele poderia nascer. O único. E ele não escolheu um palácio, ele escolheu uma estrebaria na companhia dos animais. Ele poderia ter escolhido ser posto num berço de ouro, mas é colocado numa manjedoura. Jesus, irmãos, ele poderia ter escolhido ter nascido numa família rica, poderosa em sua época, mas ele nasce justamente numa família pobre. Ele poderia ter escolhido ter nascido numa grande cidade rica, poderosa, conhecida pelo seu comércio, mas ele nasce na pequena Belém. Servo, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor de todos foi servo de todos. Aí vem a pergunta novamente: nós temos o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Nós estamos assim tão dispostos a servir? Porque muitas pessoas até querem servir, portanto que não lhe custe nada. Porque quando ele descobre que vai lhe custar alguma coisa, então ele perde totalmente o interesse de servir. Nós temos o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Porque Jesus, irmãos, ele não somente foi servo, foi homem. Ele não apenas serviu, mas ele foi obediente até a morte de cruz. O seu serviço custou caro. O seu serviço custou muito caro. E o nosso não vai custar também? O ministério, irmãos, que não custa nada, não realiza nada. Se o ministério de Jesus, o serviço dele custou tão caro, o meu não vai custar também? Que maneira eu não posso servir a ele de qualquer jeito? Eu não posso me reter no meu serviço, mas eu tenho que dar o melhor para aquele que deu o seu melhor para mim. Ser cristão, irmãos, custa alguma coisa. Será que tem nos custado algo? Servir a Jesus, imitar a Jesus, seguir a Cristo? Ou será que nós estamos tão confortáveis? Ou será que nós somos tão negligentes? Servir a Jesus custa alguma coisa sim. Ele, irmão, sendo Deus, fez semelhante aos homens, tornou-se homem, por isso ele passou a cansar, dormia na polpa do mar, tinha sede, tinha fome, ele era tentado. Então por isso que eu quero dizer que nós não servimos um Deus que é tão distante de nós, que não entende o que nós estamos passando e sentindo. Aquilo que você enfrenta, aquilo que você sente, ele sabe muito bem. Essa tentação que você sofre, ele sabe muito bem o que é e a força que ela tem. E ele diz para ti: eu já passei por isso e eu venci, e eu estou do seu lado para te fazer vencer também. Você não está sozinho nessa luta, nessa tempestade e nem nessa tentação. Eu não sou um Deus distante, mas eu sou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está no meio de nós. Ele é aquele que passeia e caminha no meio do sacrifício que saiu. Nós não vamos vencer porque nós somos fortes, nós não vamos permanecer de pé por conta das nossas qualidades, não. É por causa dele, é por causa dele. Ele conhece as nossas dores como ninguém. Ele sabe das tentações que nós passamos como ninguém. E é a ele que nós temos que recorrer nessas horas difíceis. Versículo de número 8 vai dizer: e achado a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aleluia. Jesus assumiu a posição, irmãos, que cabia a nós. Ele assumiu a posição que cabia a nós pecadores, a posição de humilhação.
ao lado dos fracos, miseráveis, desprovidos de direito, excluídos, desprezados. Essa foi a posição que Cristo assumiu em nosso lugar. E é interessante porque ele foi obediente, mesmo sabendo de tudo que ele havia de passar. Ele não parou no meio do caminho e desistiu. É porque uma coisa é diferente se nós pararmos para pensar de que quando José ele tem um sonho muito lindo que Deus lhe deu, de que um dia ele vai se tornar um alguém poderoso. No caso foi o governador do Egito. Deus lhe deu um sonho. Ele sabia que era algo grande que lhe esperava lá na frente, mas Deus não lhe mostrou o processo que ele tinha que passar para chegar até lá. Porque vai que Deus mostra e ele desiste. Não, deixa eu ficar aqui sendo mimado pelo meu pai mesmo. Deixa eu ficar aqui só cuidando das coisas de casa. É muito bom e bonito aquilo que Deus tem para mim, mas esse processo eu acho que eu não aguento não. Davi foi ungido a rei, ele já sabendo que um dia ele herdaria o trono, sentaria no trono. Mas Deus não nos mostra o processo que ele tinha que passar, as perseguições que ele ia sofrer, quantas vezes foi livrado da morte para poder ser rei de Israel. Porque vai que Deus mostra e ele não quer mais ser rei. Só que Jesus não. Jesus sabia o que lhe aguardava lá na frente e sabia o processo que ele tinha que passar. Ele sabia da dor e do sofrimento que ele ia ter, e ele foi obediente até onde? Até a morte. Ele foi obediente, ele não desistiu, mesmo sabendo de tudo que ele tinha que passar. Aleluia. Ele foi obediente até a morte, e não foi qualquer morte, mas morte de cruz. Porque quando nós estamos numa situação difícil, uma situação, irmãos, que às vezes pode nos causar até medo, ao ponto de tirar a nossa reação, ao ponto da gente não saber para onde ir ou o que fazer. Nós sabemos muito bem o que é isso. E Jesus, ele num estado como esse, lá no Getsemane, sofrendo tanta pressão, ao ponto de soar gotas de sangue, ele não parou, mas ele se levantou e prosseguiu a caminhar. A morte de cruz é uma das piores mortes que o homem pode passar, ao ponto de passar dias pendurado no madeiro, agonizando, tendo falta de ar, dores musculares. Essa foi a morte de Cristo. Na cruz, irmão, Jesus ele foi desamparado para que nós viéssemos ser aceitos por Deus. Foi na cruz, irmãos, que Jesus ele resolveu não descer para que nós pudéssemos subir para os céus. Foi na cruz que Jesus ele se fez maldito para que nós viéssemos ser benditos de Deus Pai. Foi na cruz que ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Foi na cruz. No versículo de número 9 vai dizer: pelo que Deus me exaltou soberanamente, me deu um nome que é sobre todo o nome. É como eu disse lá no começo da mensagem, que esta passagem nos traz uma lição muito importante, por meio do exemplo de Cristo, de que antes de nós tomarmos o caminho para cima, nós devemos descer. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele desceu, se humilhou, se fez certo, mas Deus o exaltou soberanamente. Isso aqui é um princípio bíblico que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Aquele que se humilha, esse será exaltado. E foi isso que Jesus fez. Tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele nos manda fazer, Ele já fez primeiro, para servir de exemplo. A humildade nos antecede a honra. E será assim que Deus agirá na nossa vida quando nos humilharmos verdadeiramente de coração. Depois do esvaziamento total, então Deus preenche totalmente. Jesus ele se esvaziou, e assim também nós devemos fazer. Porque como é que Deus vai nos preencher se nós já estamos cheios de outras coisas? Já tem muita coisa no nosso coração, já estamos envolvidos demais com tantas coisas. Então nós devemos nos esvaziar completamente, e Deus vai nos preencher totalmente. Glória a Deus, aleluia. Deus vai exaltar
se humilhou, mas os homens o humilharam ele. Mas Deus o exaltou. Os homens lhe deram nomes ofensivos, mas Deus foi lá e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. E no versículo 11 vai dizer: toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Naquele dia, irmãos, na volta de Jesus Cristo, todos irão se dobrar diante dele, porque está escrito: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Os três mundos irão se dobrar diante dele: nos céus, os anjos e aqueles que foram salvos; na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios e aqueles que não foram salvos. Aqueles que servem, aqueles que não serviram ele, vão ter que se dobrar. Uns irão se dobrar com grande gozo, alegria, mas outros vão se dobrar com temor e com grande remorso. Não é porque todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que significa que todos vão ser salvos, não. O tempo da salvação é hoje. O tempo de se arrepender é hoje. De se reconciliar é hoje. Porque naquele dia, grandes e pequenos, ricos ou pobres, os bem-listados ou não, todos eles irão se dobrar, até mesmo aqueles que não serviram. Aqueles que nem sequer criam em Jesus, ainda que não gostem, mas o joelho vai ter que se dobrar. Aleluia. E nenhuma língua vai ficar calada naquele dia, e nenhum joelho vai permanecer reto. Porque quando Jesus ele voltar naquele grande dia, o Deus